Olá pessoal, boa tarde a todos. Eu passei aqui hoje para dizer para vocês que nós tivemos que retirar a nossa live de ontem do ar por problemas técnicos, ok? Vou fazer também um breve resumo para vocês do nosso tema, que é o papel do familiar com a dependência química no seio da família. Vou iniciar do mesmo jeito que iniciei ontem, afirmando e confirmando que quando se trata de dependência química na família, não existe culpado. Ambos, tanto dependente químico como familiar, eles são vítimas de uma doença que é perversa, controladora e destruidora de lares. Vou hoje diretamente ao assunto do tema. O papel do familiar, nesse caso, é o papel de agente. A gente percebe no convívio com alguns familiares que estão envolvidos no contexto dessa doença, com algum familiar na família dependente química, que aos poucos, levado pelo sentimento de culpa principalmente, elas vão aos poucos se abandonando, se afastando dos seus projetos, se afastando dos seus planos, e muitas das vezes se afastando, inclusive, de sua própria vida. Vão desenvolvendo problemas emocionais, problemas físicos, problemas mentais e até espirituais. Então, a ideia de trazer esse tema para vocês foi para esclarecer que, à medida que o familiar começa a cuidar de si mesmo, a manter a saúde física, mental, emocional e espiritual em ordem, ela é menos afetada por essa doença e, ao mesmo tempo, dá mais chance ao seu familiar de também entender e compreender o seu próprio caminho, as suas próprias ações. Eu gosto de falar do programa de autorresponsabilidade, porque esse programa, ele faz com que o dependente químico perceba que o resgate que ele precisa fazer, a princípio, é dele mesmo. Que a única coisa que ele precisa evitar, a princípio, são as drogas. Assim como o familiar precisa fazer esse papel de agente na vida dele, para que evite também ser envolvido por essa doença e tornar-se escravo de uma doença que destrói toda a família. Alguém precisa na família manter a sanidade para que possa, de alguma forma, servir de exemplo para aqueles que não conseguem perceber essa necessidade de cuidar de si mesmo ainda, que é o caso do dependente químico, que vive num processo de autoabandono constante. A vida dele é pensar em drogas, usar para viver e viver para usar. O familiar não controla, o familiar não tem culpa, o familiar não causou. Esses ensinamentos são dados nos grupos familiares, de maneira que, se o familiar, diante de uma doença dessa, no seio da sua família, buscar ajuda, a princípio, nos grupos familiares, tanto Naranon quanto Alanon, elas vão ter mais chances de, no princípio, principalmente, não ser tão afetado pela dependência química do outro. E vai aos poucos, à medida que vai se mantendo equilibrada emocionalmente, mentalmente, espiritualmente, vai servindo de suporte para aquele dependente químico que muitas das vezes está internado, está pronto para sair da sua internação e voltar para casa. Ok? Então eu gostaria de deixar para vocês, claro, que esse papel de agente é o único papel que o familiar tem.
o familiar não pode fazer mais nada por um dependente químico. Ele não pode controlar essa doença, não pode controlar o dependente químico sem consequências adversas, ou seja, sem ser engolido por ela também. Ok? Eu passei para deixar só um resumo para vocês. Ontem, na nossa live, nós fomos perguntados por alguns familiares a respeito do desligamento emocional, a respeito do retorno desse familiar para a família quando sai de um centro de recuperação, e a respeito também da questão primeira, que é a dúvida na qual o familiar não consegue entender por que depois do seu familiar ser tantas vezes internado, ele continua usando drogas. Essa eu vou responder a vocês de maneira bem simples. Quando o usuário de drogas passa ao descontrole e ao abuso de drogas, sua mente vai sendo programada para usar drogas e sabotar todas as possibilidades de viver sem ela. Desligamento emocional com amor. Eu saio do foco do controle, eu retiro de mim as culpas e começo a cuidar bem de mim. À medida que eu assumo a responsabilidade apenas pelo meu papel, que é cuidar de mim, eu já estou trabalhando o desligamento emocional com o outro. E isso não significa, também falei ontem, abandono, significa o autoacolhimento. E esse exemplo, ele acaba sendo poderoso e passando para o seu ente querido, que ainda estão tentando esse tratamento. E quando se fala de uma outra questão, que muitas das vezes o familiar não entende, que é a questão do uso abusivo de drogas afetar toda uma família, eu costumo dizer que a dependência química, ela não adoece a família, ela potencializa um adoecimento pré-existente na mesma. Pense nisso, meditem sobre isso e vão me fazendo perguntas, tirando dúvidas na minha página, no meu canal, no meu YouTube, no meu Facebook, enfim, meus contatos estão todos nas redes sociais. E eu estou à disposição, continuo atendendo individualmente, com acompanhamento, esse tratamento na dependência aqui. Ok? Obrigado, desculpe pela nossa live de ontem ser retirada do ar, porque ela realmente deu muitos problemas e não teve outra opção a não ser essa. Peço a vocês que continuem se inscrevendo no canal do YouTube, no nosso Facebook, nos acompanhando, colocando perguntas e dúvidas, agradecendo que muitos estão fazendo isso, e na nossa página, que possam lá seguir a gente, continuar seguindo, que em breve, dia 19 de abril, nós vamos estar colocando no ar para vocês, à disposição de familiares, parentes, amigos e profissionais, o nosso programa online assistido Autorresponsabilidade. Ou seja, é um programa que tem o objetivo de dar mais chance ao dependente químico para abandonar as drogas e escrever uma história nova de vida. Ok? Obrigado por tudo e tenham todos uma boa tarde.